Eu gostaria de compartilhar algo que ontem à noite soou muito forte no meu coração e a hora que eu acordei, e eu acordei uns minutos antes, eu fui até ver alguma coisa relacionada a isso, que desde sábado Deus tem falado comigo, que o texto que eu quero embasar essas lições, ela está no livro de Juízes, capítulo de número 6, onde fala de Gideão. Mas o verso de número 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como é fácil nós perdermos a nossa identidade quando a gente está debaixo de uma luta muito grande, que às vezes demora muito tempo. A Bíblia diz que Israel estava sob o domínio dos midianitas já fazia 7 anos. E os guerreiros, aquelas pessoas que tinham capacidades para lutar, eles se refugiavam nas montanhas, se escondiam nas montanhas. E para um desses, um anjo do Senhor aparece e resgata para ele qual era a identidade dele, dizendo: Olha, você não está sozinho, Deus é com você. E aí ele começa a discorrer: mas se Deus fosse conosco, por que ele nos permitiu viver tanto tempo debaixo desse regime tão cruel? E aí o anjo diz assim que por meio dele ele iria conduzir o povo a uma libertação. Se você trazer isso de repente para a sua realidade, para a nossa realidade, para a realidade desse tempo, a gente vai observar que as lutas muitas vezes elas fazem com que a gente perca de vista a nossa identidade, principalmente essa identidade de guerreiro, porque nós fomos alistados em um exército, e esse exército ele já é mais que vencedor, mas nós precisamos nos posicionar no meio das batalhas, para que com as estratégias do nosso general, que é Cristo, a gente possa vencer a cada uma dessas batalhas. Então, quando você observa esse texto, você se identifica, porque você, de repente, está vivendo situações há muito tempo contrárias à sua vontade, seja no âmbito familiar, financeiro, se profissional, no âmbito físico, em termos de saúde. Você diz assim: puxa, mas por que isso tem me sobrevindo? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Pois bem, a Bíblia diz que Gideão, ele aceita aquela realidade, né, de que ele era um guerreiro, alguém capaz, alguém que possuía uma identidade. Mas ele faz prova de Deus. E eu vejo algo que é muito interessante, que a gente também pode fazer prova de Deus. E aí ele fez prova de Deus e ele, de certa forma, ele começou a acreditar que realmente Deus iria usá-lo para libertar o povo. É interessante quando a gente perde o foco das coisas, não apenas a gente perde a nossa identidade de vista, mas a gente começa, como eu disse ontem, a focar naquilo que não temos, perdendo de vista aquilo que temos. E a Bíblia diz então que os olhos de Gideão começam a se abrir, ele toca a trombeta e vem 32 mil pessoas dispostas a lutar com ele. E Deus fala para ele: ó, tem muita gente aí, tem muita gente aí, e depois vocês vão para a guerra, vão achar que foi a força do braço de vocês, e vão fazer o seguinte: vamos aí mandar embora os covardes, os medrosos, e resumo da ópera, ficou 300 pessoas. E aqui começa algo interessante que eu acho muito revelador e Deus tem compartilhado comigo desde sábado, algo com relação a fogo, a fogo. A Bíblia diz que a estratégia era a seguinte, que com aqueles 300 homens, Gideão iria vencer a batalha contra aquele exército dos midianitas totalmente equipado. Mas agora o equipamento de guerra, a estratégia de guerra que Deus deu para Gideão não foi armas de destruição em massa, não foi equipamentos de defesas extraterrestres, celestiais, não. A Bíblia diz, no verso de número 16, que dividiu os 300 homens, Juízes 7, versículo 16, dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas,
jarros vazios com tochas dentro. Com tochas dentro. Olha que coisa interessante. E diz a Bíblia, a partir do verso 19, o verso número 20, que quando eles se postam em grupos de 100 em torno do arraial dos midianitas, do acampamento dos midianitas, a Bíblia diz que era para eles tocarem a trombeta. Imagina no meio da noite, sons de 300 trombetas sendo tocadas no seu entorno. Já é algo assustador naturalmente. Agora, amplificado por uma ação dos céus, certamente aquilo se tornou algo extremamente apavorante. Se isso não bastasse, a Bíblia diz que era para eles quebrarem o vaso, diz o verso de número 20, e os 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Meu Deus, olha o que acontece aqui. No meio da noite, escura, 300 trombetas são tocadas, o som de 300 vasos são despedaçados, mas de repente aquilo que estava oculto dentro de um vaso sai para fora, que é o brilho, que é a luminosidade de 300 tochas. 300 tochas. Resultado, o inimigo ele fica confuso, começa a lutar entre si e promove uma autodestruição. Olha que coisa interessante. O que eu aprendo aqui? Que quando a gente mantém o fogo aceso do Espírito dentro de nós, primeiro, o inimigo fica confuso. Segundo, o inimigo se manifesta. Porque há algo muito parecido com isso quando você olha para o livro de Atos, capítulo de número 28, e você observa Paulo na ilha de Malta. A Bíblia diz que ele vai recolher alguns gravetos para colocar no fogo. E quando ele está colocando aqueles gravetos no fogo para realimentar o fogo, uma cobra gruda no braço dele, ou seja, o fogo manifesta os inimigos que estão ocultos. Então, o que eu e você precisamos fazer é manter o fogo aceso. Lá no livro de Levíticos, capítulo, se eu não me engano, de número 6, fala que é para nós mantermos o fogo ardendo continuamente. E quando a gente assim o fizer, não apenas estaremos na luz, mas o inimigo estará sendo revelado, destronado de todas as estratégias, de todas as camuflagens que ele usou para se aproximar de nós, para se infiltrar em nosso meio. E ele também ficará tão confuso a ponto tal de, como o exército dos midianitas, lutar entre si e se matarem. Olha, querido, eu tenho certeza que assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Gideão e com Israel na época de Gideão, assim como a instrução de Deus no livro de Levíticos fala que é para nós mantermos o fogo aceso continuamente. Se nós assim o fizermos, nós viveremos uma vida de vitórias em vitórias, conquistas em conquistas, e certamente o inimigo vai ser tão envergonhado, vai ser tão desbaratado, e o nome do Senhor será tão exaltado, glorificado, que todo mundo vai dizer: uau! O que é que aconteceu com esse povo? O que é que aconteceu com essa empresa? O que é que aconteceu com essa família? O que é que aconteceu com esse indivíduo? Aí você vai dizer: é o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. Olha, até a camisa aqui hoje concordou. É o fogo do Espírito. Então, querido irmão, querida irmã, eu quero desafiar você
hoje, e a partir de hoje, e de repente, nessa mudança de estação, não apenas acender as tochas, mas manter o fogo aceso. Fazer o que Paulo fez. Estava chovendo, então já é algo extraordinário aí. Acender uma fogueira debaixo de chuva e depois pegar gravetos para realimentar essa fogueira já é algo extraordinário. Então, quando eu e você fizermos o que nós deveríamos estar fazendo em todo o tempo, nós vamos experimentar aquilo que Deus para nós para todo o tempo. Eu quero orar nessa hora sobre essa palavra, mas eu quero desafiar você a pegar essa palavra, acender o fogo e manter o fogo aceso. É esse fogo que vai revelar as cobras, é esse fogo que vai fazer com que o inimigo ele se confunda, ele fuja, ele seja derrotado. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o teu nome, Senhor, por estar aqui mais uma vez, vivos, tendo a oportunidade de experimentar aquilo que o teu Espírito tem para nos revelar nesse tempo. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque deitamos e levantamos. Obrigado porque um novo ciclo se inicia, um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo tempo, uma nova estação está prestes a iniciar e nós te louvamos porque cremos que nós somos seus filhos, somos esses guerreiros alistados no seu exército, somos essas pessoas que temos toda e qualquer capacidade e habilidade para vencer as adversidades. Somos essas pessoas que carregam o teu espírito. Então, Senhor, ajuda-nos a manter essa chama acesa do espírito vivificando em nós e através de nós, iluminando a nós e através de nós os caminhos por onde nós devemos andar. Ah, Senhor amado, seja com cada vida aqui presente nessa live, outros que em algum momento vão estar participando desse momento de revelação, que o Senhor possa vivificar nesses corações essas verdades eternas, porque desde o começo, desde sempre, para sempre, o Senhor deseja que mantenhamos o fogo aceso do teu Espírito em nós, para que ele se manifeste através de nós e o inimigo seja exposto e seja aniquilado. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, por esse tempo, Senhor, para com cada vida aqui presente, cada lar aqui representado, cada área de mordomia que os teus filhos têm como influência. Eu oro, Senhor, para que essa luz, para que esse fogo manifeste de uma maneira tão extraordinária nesse tempo, para que venhamos experimentar livramentos extraordinários, provisões excepcionais. Ah, Deus, em nome de Jesus, sela nos céus essa nossa oração e concede a nossa petição. E mais uma vez oramos, Senhor, por esta semana, pedindo a Deus que o Senhor continue indo à frente, rompendo as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze e trazendo à luz aquilo que está oculto, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Seja com a tua igreja aqui presente e a abençoe. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém.